Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo é a minha oração permanente, diária, por vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos espirituais, venha lhes dar entendimento, venha abrir o entendimento de cada um de vocês, porque de nada adianta a gente ter conhecimento da letra, da Bíblia, da teologia, se a gente não tiver o discernimento espiritual para entender a voz de Deus. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E para você se comunicar com Ele, você tem que estar em Espírito. Por isso Deus nos deu Espírito, para que possamos ter comunhão com Ele, ouvir e obedecer a sua voz. Ele nos deu Espírito, que é o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa razão. Não é uma entidade, é a inteligência de Deus, é a inteligência que Deus nos deu. Então, Ele nos deu Espírito para que possamos nos comunicar com Ele em Espírito e em verdade. Mas Ele também, aí vem um detalhe importante, Ele também nos deu uma alma, soprou o fôlego da vida, a alma. A alma, o fôlego, é o sentimento, é o coração, simbólico, quer dizer, o nosso ser espiritual, a nossa alma. A nossa alma é para ter a sensibilidade que Deus tem para conosco. Deus é amor. Deus é amor. Deus não é sentimento, mas Ele é amor. Ele é compaixão, Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Deus se ira, se aborrece. Deus sente o sofrimento, Ele sofre por causa do ser humano. Ele sofre. Como você que sofre, como as pessoas, nós todos sofremos problemas, situações, ingratidões, etc. Deus sofre também. Imagine o sofrimento dele, né? Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com essa estrutura que nós temos, a mesma estrutura: espírito, alma e corpo. Jesus veio da mesma forma como nós viemos ao mundo. Só que ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus envolveu Maria e colocou nela a semente do seu filho. Que é o que acontece também quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é assim. O Espírito Santo envolve a pessoa e coloca nela o fôlego da vida eterna. Coloca nela a alma, o sentimento. Então, quando Deus fez o homem, ele o fez com essa estrutura: espírito, alma e corpo. Corpo é o pó. O corpo vai virar pó. Você sabe. Pó é pó, né? Você sabe que o pó está sempre presente. Por mais que a pessoa limpe a casa e tire o pó, mas daqui a 5 minutinhos está cheio de pó novamente. Quer dizer, ele penetra. O pó é pó. E é
importunante, não é? É ou não é? Então, agora, assim é o nosso corpo. O nosso corpo é pó, vai virar pó. Todo mundo sabe disso. É certo isso. Mas Deus nos deu o Espírito para que a gente pensasse, raciocinasse, pesasse, avaliasse, que é a inteligência, para que o Espírito viesse conduzir a alma, dirigir a alma, e a alma conduzir o corpo. Por exemplo, a alma sente, a alma é que se aborrece, a alma é que ri, que chora, que geme, que sente fome, que sente tristeza, ingratidão, que fica irada. É a alma que fica com mágoa, com ressentimento. É a alma que sofre. Por exemplo, você que tem problema de insônia, é a alma que sofre com a insônia. Ela quer descansar, mas não vem o sono. É a alma. A pessoa, por exemplo, ansiosa, é a alma. É o sofrimento na alma. Todo o sofrimento do ser humano está focado na alma. Na alma. Por exemplo, só para você ter uma ideia, os pais representam, por exemplo, o espírito. A alma representa os filhos. Então, quando os pais ensinam para os filhos o caminho do bem, do que é certo, porque eles já vivenciaram isso, sabem o que é isso, sabem o que é ser criança, adolescente, essas coisas todas. Então, os pais ensinam os filhos o que é certo, mas os filhos acham que sabem tudo e que querem fazer a sua própria vontade, desobedece e faz o que bem entende. Aí a alma sofre, quer dizer, os filhos sofrem. E o que os pais podem fazer? Nada. Porque é a vontade deles. Assim também é Deus. Deus sofre pelos nossos sofrimentos. Mas o que ele pode fazer? O que ele podia e pode fazer é instruir-nos para que a gente não venha sofrer. E é por isso que ele nos dá a palavra, por isso que ele nos dá o Espírito, para que o Espírito Santo venha nos guiar. Os seus filhos, aos seus filhos, ele dá o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. É o que Jesus falou. Ele vos guiará em toda a verdade. Mas, se a pessoa quiser seguir a mentira, quiser satisfazer aos caprichos da sua alma, aos seus desejos e cobiças, o que o Espírito pode fazer? O Espírito diz, não vai, mas a alma diz, não, eu quero ir. Então, e aí? E aí a pessoa sofre, vai colher os frutos daquilo que semear. Ora, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, Deus, na sua infinita sabedoria, criou, então, o espírito, a alma e o corpo para o ser humano. O espírito se comunica com ele, com a inteligência, com a sabedoria. A alma vai se comunicar com quem? Com quem? A alma quer se comunicar com outra alma, não é? Então Deus criou o homem, macho, e criou a mulher, fêmea. Duas criaturas para se completarem. Essas duas criaturas viriam gerenciar, administrar toda a terra, tudo que Deus havia criado. Mas eles se rebelaram e, por conta disso, colheram seus frutos podres. Ora, a humanidade cresceu dentro desse contexto de rebeldia. Então, quando, por exemplo,
você sofre quando seus filhos são rebeldes, é por isso. Porque o pecado já vem desde Adão e Eva. Mas é interessante você notar o seguinte, que Deus criou o homem e a mulher para se completarem. Porque é impossível o homem ser feliz se não tiver a sua esposa do lado. É impossível. Não há felicidade. Porque é o complemento do homem. Não é simplesmente uma mulher, uma fêmea. Não. Um completa o outro. Um completa o outro. E Deus já instituiu essa regra para que um viesse depender do outro. E quando os dois se casam, então começa uma família. Aí tem início uma vida nova, porque aí vem os filhos e etc. Bem, e o que eu quero chegar à conclusão, o que eu quero que você saiba, amiga e amigo, que Deus nos dá inteligência para pensar, raciocinar, pesar, avaliar, para que a gente venha fazer a boa escolha. Então, enquanto o homem não encontra a sua esposa, ele vai ser incompleto. Se ele encontrar a pessoa certa que encaixa com ele, então ele vai estar perfeitamente completo. Ele vai ser feliz, porque um vai completar o outro. Mas se o ser humano, se o homem não encontrar essa pessoa certa, casar errado, ou se ela casar errada também, eles vão sofrer as consequências. E é o que nós temos visto por aí. Pais separados, quem vai sofrer? Mais os filhos, porque os filhos vão sofrer a solidão de não ter um referencial de pai, nem o referencial da mãe dentro da sua própria casa. E a sociedade está se destruindo dessa forma. Mas graças a Deus que a palavra dele nos dá a direção para que nós venhamos nos comportar de acordo com o que diz. Porque é o que Deus falou. Não é bom que o homem esteja só. Olha só, Deus se preocupando, não é bom que o homem esteja só. Ele poderia ter feito o homem com a capacidade de colocar um ovo, por exemplo, e o ovo gerar uma criatura. Mas não. Ele fez uma pessoa que pudesse ter comunhão com o ser humano. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, só para ilustrar, quando o sujeito vai preso e ele é colocado na solitária, a solitária é a pior prisão que tem. Por quê? Porque a pessoa fica só, ela fica literalmente só e mais ninguém. Ela não tem com quem falar, ela não tem com quem dividir os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Enquanto estão todos juntos, eles estão ali, um falando com o outro, um distrai o outro. Um conta uma piada, outro fala uma outra coisa, etc. Enfim, eles se comunicam. Eu estive na prisão, eu sei o que é isso. Então, há comunicação. Mas quando o homem é deixado só, numa solitária, o sujeito geme. Porque não tem nada o que fazer, nada, ninguém com quem conversar. Então Deus viu isso. Quando viu que o homem estava só, ele disse, não é bom. Então fez uma auxiliadora idônea que viesse completá-lo. Ora, minha amiga e meu caro amigo, eu quero que você saiba que não adianta você conquistar mundos e fundos, não adianta você investir na sua educação, na sua capacidade intelectual, ser uma pessoa importante, inteligente, capaz, se você não tiver uma pessoa idônea que lhe complete,
você vai ser frustrada, frustrado. E é isso que a gente tem visto. Muitas mulheres têm estudado, têm colocado toda a sua força nos estudos, se formam e são pessoas cabeça. Aí depois elas encontram a dificuldade para encontrar um homem que seja cabeça, que venha ocupar a parte na vida dela, para que ela então venha entregar-se e colocar os dois complementarem um ao outro, porque o homem é o cabeça, a mulher é o coração, é a alma. Quando junta cabeça com a alma, então nós temos aí a igreja do Senhor Jesus. Jesus é representado pelo homem no casamento, ele é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja, que é o corpo, é justamente o que complementa a obra de Deus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Ele, Jesus, o cabeça, e o corpo são os membros que fazem parte desse corpo, que estão de acordo com os pensamentos, de acordo com o Espírito do Senhor Jesus Cristo. É a igreja. Então, eu não estou aqui a falar que a mulher não deve estudar de forma nenhuma, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Tanto ela quanto ele. Se puder se formar, se puder ter uma formação acadêmica, excelente, você vai contribuir mais para a sociedade. Só que, às vezes, é exatamente isso que tem acontecido. As pessoas investem na educação e se esquecem do lado emotivo, do lado coração. Então elas dizem assim, não, eu vou conquistar, eu vou vencer, para que eu não venha depender de homem nenhum. Pronto, já começou a errar. Porque se você não quer depender do homem, então você não quer formar um corpo. Você quer ser uma cabeça, igual mula sem cabeça. Mula sem cabeça.